vamos lá direto ao nosso ponto ali. Nós estamos num pleito, né? E temos aí duas propostas de governo. Uma, e aí não tem como dizer, né, principalmente agora no segundo turno, que são propostas iguais, são propostas diferentes, são propostas antagônicas, né? Em algumas coisas há até um pouco de similaridade, mas assim, proposta diferente, não tem como dizer que também não estão expostas, né? Eu vejo claramente, tanto um quanto o outro fazem questão de expor os seus ideais, os seus pontos de vista sobre todas as questões de costumes, sobre a questão de Brasil, inclusive de economia, como também na área de desenvolvimento profissional. E eu sei que muitas pessoas estão com muita expectativa sobre o que aguardam no futuro para a sua carreira profissional. Talvez você esteja fazendo um curso técnico, talvez você seja pai de alguém que está se preparando para a carreira técnica, talvez você seja alguém que já está no mercado, mas você teme pelo futuro. Deixa eu, antes de uma coisa, compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu tenho 46 anos e quando eu me formei em 95, o Brasil está vivendo um momento muito difícil economicamente. Se você lembrar, aquela época pós-Plano Real, uma economia desacelerada, muitos problemas na área da indústria, principalmente na minha cidade, aqui de Campos do Goytacazes, nós não tínhamos muitas opções de emprego. Eu lembro que para fazer um estágio, era muito difícil conseguir um estágio, que fosse para você trabalhar de graça, ainda assim você não conseguia oportunidade. Você batia uma porta, outra, e era realmente muito difícil. Às vezes tinha uma oportunidade ou outra, trabalhar numa pequena empresa ou numa usina de cana-de-açúcar. Era um trabalho que você, né, servia para cumprir a sua hora de estágio, mas aquilo de forma alguma agregava para você alguma experiência. E você sabia que a melhor oportunidade que você tinha no mercado era justamente você entrar no estágio e do estágio você conseguir se efetivar na empresa. Então, todos os alunos tinham muita esperança, muita expectativa pelo estágio, porque pior que fosse, ele poderia ser uma oportunidade, uma porta de entrada para você entrar no mercado de trabalho. Se você faz um estágio, você queima aquela oportunidade, isso fica ruim, porque às vezes muitos colegas entraram para o estágio e aí logo depois não conseguiram cumprir as suas horas, sua carga horária, perderam e aí não tinham, né, como nem ingressar como estagiário. Então eu quero lembrar que naquela época que eu estudei, na época que me formei, se hoje você acha que o mercado é muito fechado, muito difícil, naquela época não era diferente. A nossa maior esperança era poder fazer um estágio e nesse estágio conseguir efetivar. Eram mínimas chances, mas a gente tinha a esperança de o estágio ser uma porta de entrada, tá bom? Ninguém queria simplesmente queimar a oportunidade de estágio, embora fosse de graça. Se alguém oferecesse o estágio para você pagar, você pagava. E às vezes isso acontecia, porque você tinha que fazer estágio em outra cidade, em outros lugares, então era muito difícil. Então, a questão econômica de país, naquele momento, era realmente um momento muito, mas muito difícil economicamente. Não tínhamos empresa, não tínhamos oportunidade, e de lá para cá muita coisa alterou, muita coisa mudou. E às vezes a gente fica olhando, né? Poxa, vamos ter novas políticas econômicas, novas políticas de Estado, novas políticas na área da indústria, e a gente fica ansioso. O que isso tem a ver com a minha carreira profissional? E aí eu digo o seguinte, quando nós olhamos, né, para os dois candidatos que estão, certamente eles não estão sozinhos, tem uma equipe que gerencia. Então, o que primeiramente estão trabalhando na campanha dele, na candidatura dele, são as estratégias. Estão trabalhando fortemente nas estratégias. Eles disputam palmo a palmo o seu voto, meu voto, né, voto de eleitores. Então eles buscam influenciadores, outras coligações, outros políticos, porque eles querem uma estratégia de como alcançar a vitória. E aí quando eu olho para a sua carreira, né, propriamente dito, você fica muitas vezes esperando assim, qual é a minha melhor estratégia? Quem é o melhor candidato para garantir o meu futuro profissional? Quem é o candidato que eu posso votar e ter a vitória e de repente garantir que eu tenha a primeira oportunidade, que eu tenha condições de crescer na minha carreira? E eu quero dizer uma coisa para você, isso talvez não dependa nem de Lula nem de Bolsonaro, talvez isso dependa de você. Talvez a nossa fraqueza seja justamente a gente acreditar que eles vão resolver o nosso problema, quando muitas vezes estão preocupados em resolver os problemas, talvez deles e do Brasil inteiro. E muitas vezes nós pensamos assim, olha, vou transferir para a mão deles a responsabilidade de resolver o meu problema da minha carreira profissional. Eu quero dizer que na época que eu vivenciei isso, também sentia muito desejo
eu sentia muitas vezes até aquela vontade de dizer o seguinte: não, eu não consigo as coisas porque o governo não tem. Eu lembro que naquela época a esperança de todos os alunos era que pudesse entrar para um concurso público. Então o candidato bom era qual? Aquele que prometia que abria concurso público. Então nós ficávamos esperando assim: olha, naquele ano eleitoral não tinha concurso, mas se fulano, ciclano ganhar, ele vai abrir concurso público, o outro, né, vai privatizar. Então a gente ficava naquela sensação, né, de que eles pudessem resolver o problema. E aí eu digo uma coisa para você: talvez se a gente gastasse menos tempo, né, em ter esperança para a nossa carreira na mão de outras pessoas, talvez nós poderíamos investir melhor nas estratégias de saber que nós podemos ser responsáveis pela nossa carreira. Quando alguém chega, né, ao ponto de falar o seguinte: eu vou terceirizar, eu vou ter uma oportunidade se o candidato A ou B for eleito, é porque muitas vezes estão tirando das nossas mãos a responsabilidade que nos cabe. Quando que, na verdade, né, se nós nos prepararmos, se você se dedica a estudar, a se preparar, certamente a oportunidade vai chegar para você. E independente de Lula ou Bolsonaro sendo eleito, se você é alguém preparado, você certamente vai ter oportunidade. Veja que a gente já teve épocas, né, de vacas gordas, época de vaca magra, mas os profissionais que são qualificados, profissionais que são bem preparados, eles resistem aos altos e baixos da carreira. É verdade sim que muitos profissionais perderam seus empregos, na época da Lava Jato, muitos tiveram muitos problemas, mas isso não resume ao fato, né, de que nós vamos torcer muitas vezes, né, para que o alinhamento político possa promover melhores oportunidades e eximirmos da responsabilidade de nos preparar. Certamente esse problema, né, da indústria do petróleo crescer, diminuir, o setor de energia crescer ou diminuir, ela impacta na gente. Isso é verdade. Mas, se você está preparado, independente do que acontecer no mundo político, você vai se destacar, você vai estar diferenciado. Às vezes a gente está preocupado com o seguinte: olha, mas se o candidato, você já parou para pensar o quanto que o mundo vai mudar na próxima década? Quantas coisas vão mudar na área da tecnologia na próxima década? E isso não está no mundo dos governos, está no mundo da própria evolução do nosso cotidiano, da tecnologia. Existem equipamentos que não existem hoje, que vão existir daqui a uma década. Então, quando nós trazemos para nós a responsabilidade de nos prepararmos, de falar o seguinte: olha, independente seja A ou B, eu quero ser a melhor opção. Por que isso? Porque você tem controle sobre a sua vida. Você não tem o mínimo controle se Bolsonaro ou Lula vai ganhar. Você pode torcer, como eu torço, como eu espero que seja um ou seja outro, mas isso é apenas esperança, não está na sua mão, nem na mão deles está, quanto mais a sua. Então, se você para simplesmente assistir esse episódio e deixa o tempo passar e não se prepara para o mercado de trabalho, você vai ter apenas esperança, fé. Eles podem ser eleitos, talvez até aquele que você espera que seja eleito, ele pode ser eleito, e isso não resolver o seu problema. Quando que, na verdade, se você traz para o seu colo, para a sua responsabilidade, aquilo que está no coração deles, né, essa força tão ávida, então certamente você pode conseguir. Pensa só, independente de você votar em Lula ou Bolsonaro, o que esses caras fizeram ontem? Você acha que eles dormiram até 10 horas da manhã? Você acha que eles dormiram depois do almoço? Você acha que eles não fizeram de tudo para poder conquistar, nem que seja um voto? Você acha que eles não foram, falaram, se exporam, se comunicaram? Claro que eles fizeram muitas coisas. Então, olha, eu coloquei ali, ó, estratégia, capacitação e perseverança. Isso está marcado, é visível em Lula e em Bolsonaro. Eles não estão sozinhos, tem uma equipe que está com eles, mas eles estão trabalhando avidamente, investindo o melhor que eles podem para alcançar o objetivo que eles têm em mente. E então, se eu perguntar para você hoje, o que você fez para a sua carreira? Foi na mesma intensidade que Lula fez pela carreira dele? Eu perguntaria para você, o que você fez hoje pela sua carreira foi do mesmo tamanho que o Bolsonaro fez pela carreira dele? Se você fez isso, certamente você está mais perto de alcançar o seu objetivo de que eles, propriamente dito. Eu fico imaginando, né, que tanto um quanto o outro são muito inseguros da condição do voto do povo. Talvez você também seja inseguro do mercado. Mas sabe, o que eles estão fazendo é o melhor que eles podem, com as condições que eles têm, para ter a oportunidade que sonham. Então, você onde está aí hoje?
faça o melhor que você pode, com as condições que você tem, para alcançar o sonho que você tem. Se isso é algo que é natural do seu coração, certamente na próxima esquina você encontra o seu sucesso. Então, não vamos simplesmente, ficar achando, eles vão resolver o meu problema. Quando você tem a oportunidade da sua educação, da sua formação, da sua perseverança, de bater as portas, de buscar uma nova oportunidade, de crescer naquilo que você está fazendo, alcançar o seu sonho. Eu lembro que na minha época era muito difícil, Eu poderia sentar, culpar, reclamar, e eu me lembro de muitas decepções que eu tive na minha época. Eu posso contar uma oportunidade para você, mas eu nunca, ao longo da minha carreira, nunca reclamei de um chefe, nunca reclamei de uma empresa. Eu nunca reclamei de Deus, nunca reclamei da minha família. Sempre entendi que cada ocasião me proporcionou uma oportunidade para eu subir em um degrau e alcançar aquilo que eu sonho. Então, talvez hoje seja, e não é uma lição de moral para você nem nada, é um encorajamento. Porque às vezes a gente perde força, porque às vezes a gente começa a olhar tanta dificuldade, talvez a gente olhe o sucesso de outras pessoas, e isso também aconteceu comigo. Mas, eu trago sempre para o campo que eu posso jogar. Não adianta jogar nas ideias, não adianta jogar assim, se fulano fizer, se vier outra empresa para ele. Cara, não adianta sonhar com isso. Você hoje pode olhar para você, as condições que você tem, as oportunidades que você tem, e falar assim, é aqui que eu vou investir o melhor que eu tenho. Lula investiu no melhor que ele pode. Bolsonaro no melhor que ele pode. E você? Só assiste os dois brigarem? Só assiste os dois trabalharem? Ou você, onde você está, com as condições que você tem, você luta para dar o seu melhor para alcançar o seu sonho? Então, fica aqui a minha dica, E aí você faz o que eles fazem. Talvez se inspire nele. Se inspire no seu candidato. Ele tem estratégia? Tem. E todo dia ele está revendo a estratégia. Eu vou falar no Sul, vou falar no Norte, no Nordeste, onde que eu vou investir. Eles têm os dados, mapeiam tudo, lutam, trabalham. E uma coisa é certa, eles são incansáveis em buscar oportunidade. Cada oportunidade, cada voto. Então, a estratégia também. Qual a estratégia que você tem para alcançar os seus objetivos? O que você tanto sonha? O que você pode fazer por você mesmo? Tá bom? Bom, você pode muitas vezes fazer um curso de formação, preparar o seu currículo, você pode olhar as melhores práticas, observar as melhores empresas, traçar uma estratégia para cada área. Eu quero a área de óleo e gás, eu quero a área de energia elétrica. Qual é a área que você sonha? Tem uma estratégia. Não dá para tirar para todo lado, mas também não dá para ficar com as flechas na mão. Observa o cenário e fala assim, é essa área que eu vou investir na minha vida. Então, através dessa estratégia, é certamente o que os políticos vão fazer também. Eles olham, não ficam para onde aponta, não, eles vão com um plano bem definido. A outra coisa é a capacitação. Você acha que eles não se capacitam para poder falar? Bom, vai dar uma entrevista, vai preparar um debate, você vê que muitas vezes eles estão nervosos. A gente às vezes pensa que é só a gente que fica nervoso numa entrevista. Quantos deles ficam nervosos no debate? Tem que preparar, tem que ter dado, tem assessor, tem muita gente que prepara as coisas, mas eles precisam se capacitar para falar em público, para falar num palanque, para falar na TV, para gravar um comercial, expor a sua imagem. A capacitação é importante. Não adianta a gente ter mídia, não adianta a gente estar na frente da televisão, na frente do currículo, na frente da empresa, se a gente não está capacitado para ir, se você não tem o que mostrar, se você não tem o que apresentar. Então a capacitação, depois que você chama a atenção de alguém, você precisa mostrar o seu conteúdo. E muitas vezes, muitas pessoas investem muito na mídia, no marketing, mas quando chega na oportunidade, as pessoas muitas vezes se frustram porque eles não veem a capacitação. Deveríamos estar sempre preparados, tudo pronto, para quando chegar a oportunidade, você ser matador, aterrissar naquele lugar. Não adianta reberar muito, eu estou buscando muitas oportunidades. O dia que você tiver, talvez seja a única. Você tem que estar preparado para ela. Também a perseverança. Porque, olha, imagine que alguém está muito atrás dos votos. Ele não vai desistir disso até a última oportunidade. Então você vai ver os seus candidatos lutando até o dia 30 de outubro. Eles vão ocupar cada oportunidade. Você pode ver o seguinte. Você pode ver uma coisa seguinte, olha.
Eles não vão acordar 10 horas da manhã, eles não vão folgar sábado e domingo. Se você ligar a televisão todos os dias, você vai ver o que Lula fez e o que Bolsonaro fez. Eles não vão descansar, eles vão insistentemente, eles vão perseverar no objetivo dele. Então, uma pessoa que acorda, né, com um objetivo bem determinado, certamente ele consegue. Tem uma pessoa, não era a área de turbomáquina, mas ele chegou para mim e falou o seguinte, ó: leão só é o rei da selva por conta da persistência. É verdade, ele, caçado, é verdade. O cara vai lutar todo dia. Olha, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó, cara, eu tento conseguir emprego e não consigo. Ah, já tentei muitas vezes e não consigo. Eu perguntei para ele, você tem um currículo? Ele falou assim, eu tenho um currículo. Você persevera? Ele, claro que eu persevero. Eu falei assim, você está tentando arranjar um emprego para trabalhar quanto tempo? Ele falou, 8 horas por dia. De que dia da semana? Não, de segunda a sexta-feira. Eu perguntei para ele, bom, se você conseguir um emprego, você vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, não é isso? Sim. Eu perguntei para ele, você anda, ele era lojista, né? E eu falei assim, você anda entregando seu currículo de 8 às 5 da tarde, todos os dias? Ele falou assim, não. Eu falei assim, então, se você está disposto a conseguir um emprego que você trabalha 8 dias, por que você não tem um trabalho hoje? Você deveria trabalhar até o dobro, mas trabalhe 8 horas por dia, em prol de você mesmo. Você pega o seu currículo e começa em uma rua, e aí tem uma avenida grande aqui, na minha cidade, você começa entregando o currículo, uma por uma. E aí, na parte da tarde você vem, no outro dia você vai na outra rua, gasta as suas 8 horas que você estaria trabalhando fazendo isso. E aí quando terminar tudo, você volta, e o cara fala, eu já te vi aqui. Eu falei, pois é, estou fazendo isso todos os dias. E eu tenho certeza que não vai passar um mês e você vai ter a sua oportunidade. A Bíblia diz, bater e abrir-se-vos-á, né? É isso que acontece. Isso é perseverança. Às vezes a gente fala assim, não, se eu conseguir um emprego, eu vou trabalhar 8 horas por dia. Mas você não tem emprego, você não está disposto a trabalhar 8 horas por dia. Então eu digo o seguinte, né? Olha, quando você não tem oportunidade, viva como se ela fosse algo real e lute por ela. Persevere como se fosse uma oportunidade viva. A menos que você não queira tanto isso. Se quer, não é? Você, já busquei essa empresa várias vezes. Olha, continua buscando ela. Se você continua buscando ela, uma hora essa porta abre. Há coincidência? Sim. Às vezes você entregou o currículo, o cara não quer. Mas 2 semanas depois ele ganhou o contrato e quando você chegou lá de novo, ele lembrou de você. Ele vai lembrar de você ou de quem entregou naquele dia. Então quando você faz essa rotina sempre, uma hora alguém vai falar o seguinte, não, hoje é o dia para a sua oportunidade. Então, estratégia, capacitação e perseverança. É a fórmula para poder conseguir. É a fórmula que Bolsonaro e que Lula estão trabalhando para alcançar o objetivo dele. Talvez a luta dele seja muito mais intensa que a sua. E talvez porque um ou outro vai alcançar a vitória. E se você para, cruza os braços, fica apenas na torcida, nas suas preces, e você não faz algo para você, talvez você vai ver o sucesso dos políticos, mas não receberá o sucesso na sua carreira. Então, não espere simplesmente que o político vai resolver o problema do teu emprego. Seja um ou outro. Bom, eu torço que seja um, porém, né, a minha vida não depende deles. A minha vida não está na mão deles. A minha vida é minha responsabilidade. Então eu trabalho por ela. Todos os dias, essa semana, né, eu preciso de dinheiro, eu acordo antes das 6, vou a Macaé, dou o curso, volto, chego, nem dá tempo de tomar banho em casa, vou para a igreja, trabalho até 11 horas da noite e volto para cá. E isso está segunda, terça, quarta, quinta. Eu não paro de trabalhar. Eu não deixo de ter as minhas estratégias, não deixo de buscar a capacitação e não deixo de perseverar. Então, essa mensagem eu queria deixar para você. Não quero dizer que não seja importante votar no político A ou B. Não quero dizer que não importa. Importa sim. Procure conhecer os candidatos, procure conhecer as suas propostas. Eu sempre digo, né, que a forma que eu avalio o voto é um momento, de certa forma, egoísta. Que você vai pensar em você, no seu país, na sua cidade. Então tem muitas coisas para você pensar. E a forma que eu penso é a seguinte,
quais são os meus valores, quais são os meus princípios, e a partir daí eu escolho o meu candidato. Bom, nem sempre vai coincidir com o seu, porque talvez os seus princípios e valores não sejam os mesmos que eu. Então, né, eu acho que é legítimo você escolher os seus candidatos, como é legítimo eu. E eu não brigo por isso, eu não tenho inimigos políticos, né? Eu sou pastor de igreja, não digo quem que a igreja vota ou que não vota. Eu me posiciono, eu posso até dizer o seguinte, eu voto em A, eu voto em B, mas não acho apropriado fazer isso. Agora, eu acho que vale a pena pensar, né, considerar. E eu sempre digo o seguinte, olha, se eu, quando vou escolher, né, um prefeito, um governador ou um presidente da República, eu fico pensando assim, se ele tivesse toda a autoridade, todo o poder, todos os recursos na sua mão, o que ele faria com o país? Se ele tivesse o Congresso, a Câmara do Senado, todo em suas mãos, o que ele faria do país? O que é o projeto acabado dele? O que é o sonho dele para o país? Então, eu vou lutar junto com ele nesse trabalho aí. Né? Então, é importante que você considere, pense, né, na história, no presente e no futuro do candidato, do seu país e o seu. Agora, não ponha na mão dele a sua carreira profissional. Eu sempre disse aqui, e vou dizer de novo para encerrar essa live aqui. Tem gente que fala assim, eu nunca cresci porque o meu chefe nunca me deu oportunidade. Eu nunca cresci porque a empresa não deu oportunidade. Eu nunca cresci porque... E blá, 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 blá. A gente sempre tem uma justificativa porque a gente não alcançou aquilo. Quando que, na verdade, né, às vezes, faltou compromisso nosso com a nossa própria carreira. Talvez tenha faltado isso. Talvez tenha sido, né, faltou motivação, talvez faltou brilho, alegria, né, muitas coisas para que a gente pudesse alcançar. Então, hoje, eu digo para você, está diante de você, independente do candidato, invista em você. Se você não confia nem um nem no outro, confie em você. Confie na sua capacitação, na sua capacidade de aprender coisas novas, de ampliar o seu leque de conhecimento, para que isso gere oportunidades e você alcance o seu sucesso profissional. Eu quero terminar dizendo, lá no início da minha carreira, né, eu vi que o cenário era muito ruim. Mas não é que o Brasil melhorou para eu ter a minha primeira oportunidade, mas porque eu busquei, perseverei, acreditei, então tive a primeira, depois tive a segunda, depois tive a terceira, trabalhei em Furnas, pedi demissão de uma estatal, fui para a iniciativa privada, da iniciativa privada pedi demissão, fui para a Petrobras. Então, quantas coisas eu pude fazer ao longo da minha carreira? Mas porque eu tinha capacitação, mas eu precisei lutar pelos meus sonhos.